E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje não tem outro assunto senão esse. Água Santa 2, Palmeiras 1. A gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira hoje, tá? Entender o que aconteceu. Na verdade, eu acho que não tem muito o que entender, não. Palmeiras jogou muito, mas muito mal, tá? O próprio Abel Ferreira vai falar sobre isso. Vai falar que, né? Falou até que o Água Santa, se teve alguém que mereceu ganhar, foi de fato o Água Santa, como aconteceu, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, a gente vai entender um pouco mais sobre o que o Abel Ferreira viu desse jogo, mas antes de mais nada, a gente vai para o Globoesporte.com, deixando os créditos aqui, como sempre fazemos, né? O giro, a agenda do dia, tá? Água Santa 2, Palmeiras 1. Teve esse jogo aqui no Carioca, né? Taça Rio, primeiro jogo da Taça Rio, Audax 1, Botafogo 2. Botafogo sofreu, hein? Saiu perdendo, teve que virar a partida. O Luiz Castro falou sobre isso, né? Um primeiro tempo muito ruim, o gramado também, condições desfavoráveis. Então, foi uma superação do Botafogo. De novo, né? Aquele Luiz Castro até um pouco desanimado, parece, né? Mas conseguiu uma bela vitória e se conquista a Taça Rio já dá um alívio, né? Eu acho que ele volta a dar uma animada, não sei. Não sei. Tá meio cabisbaixo o treinador português, tá? A gente vai falar também do. Calma aí, segura aí, a gente vai chegar lá. A gente vai falar do Bahia também. Venceu por 3-0 Jacuipense, se sagrou campeão baiano. E aqui a gente vai para a notícia do dia também pelo GE, tá? Bahia é campeão baiano e se torna a segunda equipe do Brasil a conquistar 50 títulos estaduais. Apenas isso, apenas 50 títulos. É isso que você está entendendo, cara. 50, cara. 50. São pelo menos 50 anos, tá? Então, se você aí jovem, né? Tá longe dos 50, você para pensar o tamanho da história do Bahia, tá? Então, o Bahia fica atrás do ABC. Tá? O ABC alcançou essa marca, hoje possui 57 taças, o ABC do Rio Grande do Norte, tá? Equipe de Natal. E o Bahia agora se torna a segunda equipe a alcançar a marca dos 50 títulos. Né? Uma marca absolutamente impressionante. Aqui mais números, né? Aqui a quantidade de taças, né? Por período. Então aqui a década de 30, 6 taças, década de 40 mais 6, década de 50 mais 6, né? Que nessa brincadeira são de 10 anos os caras ganharam 6, né? Loucura. Década de 60, 4 aqui, uma supremacia, né? Supremacia. E também mais outra supremacia, né? Inclusive o ano de 1988, primeiro campeão brasileiro, Bahia, tá? Então, se você, né, gosta de história, vale recordar, tá? E aqui, esse talvez tenha sido as piores décadas. Essa aqui não conta, né? Essa aqui. Isso aqui tá rolando ainda. A gente tá em 2023, pô. É uma loucura, né? É um time, um baita rolo compressor, se é que a gente pode dizer assim. Se a gente considerar que o maior concorrente é o Vitória, e o Vitória tá passando por uma draga, tá? O Bahia de fato vai sobrar e essa década tem tudo para ser mais uma década vitoriosa para o Bahia, para sobrar de vez e abrir mais vantagem ainda em relação aos rivais, tá? Aos rivais estaduais. É isso. Com isso eu finalizo o giro pela rodada esportiva, o giro pelas notícias esportivas e a gente vai para a coletiva do Abel Ferreira, tentando encurtar aqui. Podia até ter trazido mais notícias, mas vamos tentar encurtar, tá? Porque esse assunto aqui vai dar muito o que falar. O Palmeiras era tido como o grande favorito para essa disputa. Muita gente cravava até uma goleada. Muita gente até esperava uma goleada. Eu, antes da bola rolar, eu até falei, cara, eu acho que o Abel vai por tudo ou nada nesse jogo. Abriu uma vantagem importante para ter a tranquilidade de fazer o jogo agora da Libertadores na altitude, sem poupar os titulares e depois no jogo da volta poder também gerenciar. Não, ele não eu imaginava que contra o Água Santa ele viria com força máxima, como de fato eu acho que ele foi com força máxima, ele foi com o que ele tinha à disposição. Na Libertadores, aí ele faria uma gestão do seu elenco, mas ainda mais jogadores titulares do que reservas. E na volta, no jogo da volta, né, na final contra o Água Santa, ele também mesclaria. Agora ele não tem muita escolha, né?
Ele não tem, eu acho que ele ainda vai ele vai com um time misto para Libertadores, não acho que ele vai com um time titular, mas para o jogo da volta ele vai ter que ir com força máxima. Então os atletas que atuaram agora vão atuar na Libertadores e vão ter que jogar o jogo da volta, esses caras é um sinal de alerta, porque a gente não sabe o quanto que eles vão render, né? E o Palmeiras começou bem esse jogo, começou em alta rotação, em alta frequência, teve boas oportunidades até. Teve uma do Dudu, foi uma boa oportunidade ainda quando o Palmeiras ainda estava melhor na partida, né? No comecinho do jogo, um time bem intenso, né? Impondo o seu jogo. O time do Água Santa eu acho que sentiu um pouco o nervosismo e aí começa a ficar mais à vontade, né? Final do primeiro tempo, Bruno Mezenga faz um gol de bola parada, um gol absolutamente estranho para os padrões do Palmeiras. Um time muito difícil de tomar gol de bola parada. Subiu sozinho o Bruno Mezenga. Aliás, um dia inspirado por Bruno Mezenga, porque, cara, ele fez esse gol de cabeça no segundo tempo. Eu acho que foi o tempo praticamente do Água Santa. O Palmeiras até mais pro final tentou voltar a controlar a partida, aquele controle de jogo sem oferecer muito perigo, mas assim, cerca de 20 minutos ali do segundo tempo, o Palmeiras sofreu um apagão. Simplesmente sofreu um apagão. Apagão mesmo. Por muito, assim, eu não sei, cara, assim, por competência do Everton, o time, eu digo o time do Palmeiras, mas o Everton não sofreu apagão, é importante dizer. Por competência do Everton, enfim, por uma sorte do destino, o Palmeiras poderia ter tomado 2, 3, 4 gols ali. Um time absolutamente perdido, caótico, o Água Santa chegava de qualquer jeito. Parecia um time de várzea jogando. Parecia que quem era o Palmeiras era o Água Santa e o Palmeiras era o Água Santa, né? Se inverteram os papéis. Parece que o super time do Brasil, o Água Santa virou esse time e o Palmeiras virou o time que veio da várzea, que era da várzea alguns anos atrás. Com todo respeito. Se você torcedor ficar bravo, sinto muito. Assim, aqueles 20 minutos do segundo tempo, da etapa inicial do segundo tempo, foi uma loucura. O Everton tem que fazer uma grande defesa do Bruno Mezenga também. Teve bola na trave, cara, assim, foi absolutamente caótico, tá? Caótico, foi medonho. E aí naquele momento eu comecei a me perguntar o que o Palmeiras andou fazendo nesse período aí de data FIFA. Eu não entendi. Se você não entendeu, eu não tenho explicação para isso também, porque eu até falei, cara, esse tempo parado é bom para todas as equipes. Para o Água Santa foi muito bom para estudar o Palmeiras. Só que para a equipe que é mais forte, esse tempo que você tem é ainda melhor, né? Porque você ainda tem mais tempo para se aprimorar. E a verdade é que o Palmeiras evoluiu, né? Evoluiu. Um time caótico. Depois voltou a ter o Abel começa a fazer as suas substituições. Ele começa a pôr mais uma garotada, né? Um sangue novo na equipe. Ele entrou com alguns jogadores da base, né? O destaque para o gol do Endrick, é importante dizer, falei do gol do Bruno Mezenga. Começo do segundo tempo, o Endrick faz o seu gol. Antes do gol, ele até teve um chutinho fraco ali. Eu falei, cara, que o Endrick tá fazendo, cara? Ele tá nervoso demais, né? Ele tava ali na entrada da grande área, deu um chutinho muito xoxo, né? Muito xoxo, foi um recuo de bola para o goleiro, mas depois na bola parada ele consegue fazer o seu gol, aquele gol que talvez seja para tirar toda a zica, para tirar tudo, para embalar de novo, né? Talvez, vamos ver, né? Vamos ver. Fato é que depois o time do Palmeiras não ajudou. Depois do gol do Endrick, o time se perdeu. De novo, falei, vou repetir, talvez por sorte do destino e por competência do Everton, somando esses dois fatores, o Palmeiras não tomou mais. E aí depois no final da partida, já nos acréscimos, o Bruno Mezenga faz mais um gol. Então, assim, o Palmeiras começou muito bem o jogo e depois foi definhando, cara. Foi definhando. O Água Santa foi começando a controlar já no primeiro tempo. Consegue fazer um gol meio que você pode falar que foi um gol que meio caiu do céu, sim, mas o Água Santa mereceu muito ganhar. Mereceu muito ganhar, porque naquele momento em que o Água Santa era infinitamente superior ao Palmeiras, assim, por muita felicidade o Palmeiras não tomou. E aí depois é premiado no final da partida com mais um gol. Acho que a vitória, o próprio Abel vai falar sobre isso, acho que a vitória é muito merecida para o Água Santa. Não acho que o Água Santa jogou muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras que não jogou nada, nada. Assim,
com todo o respeito ao Água Santa, não é desmerecendo o Água Santa, eu acho que o Água Santa fez uma partida extremamente competente. Extremamente competente e competitiva. Só que se o Palmeiras também faz uma partida competitiva, não teria sido tão fácil como foi. Foi um jogo fácil para o Água Santa. Essa aqui é a verdade. Foi um jogo fácil. O Palmeiras não estava nos seus níveis competitivos normais. Isso é importante destacar também. E aí abrem-se vários questionamentos, né? Abrem-se vários questionamentos. Um dos que eu já falei aqui e agora começa a me preocupar muito. Eu sempre falava aqui, torcedor, fique tranquilo com isso, que o Palmeiras ao longo desse Campeonato Paulista foi mostrando diversas fragilidades defensivas. Ofensivamente, o Palmeiras não é um time de alta produtividade, né? Mas defensivamente o Palmeiras sempre foi uma equipe muito difícil de ser vencida e ao longo desse Campeonato Paulista, o Palmeiras foi sofrendo muito, muito. Não tomava gols ou tomava poucos gols, não perdia jogos. Essa é a primeira derrota do Palmeiras no ano. E o Abel Ferreira até ficava bravo com a imprensa. Vocês gostam de ver a coisa pelo lado negativo, eu prefiro ver pelo lado que a gente segue invicto, a gente segue sem tomar gols, a gente segue tomando poucos gols. E agora me preocupa, porque parece que tudo aquilo que ele falou, de fato, ele estava vendo aquilo como um recorte positivo. E ele não está corrigindo os problemas. Pelo menos essa é a percepção que passa. Porque é mais uma partida. Se fosse mais uma partida em sequência, você pode falar, pô, não teve tempo de treinar, mas ele teve muito tempo para treinar. Ele até vai argumentar ao longo da coletiva que, pô, fiquei sem o Everton, fiquei sem o Rony, sem o Veiga. Mas defensivamente o Abel não precisa desses caras. Para disputar com o Bruno Mezenga, para subir de cabeça, ele não precisa desses caras. Ele precisa da zaga titular. Mas o, o Gomes não tava, cara, assim, mas a equipe tá junto há tanto tempo. Você precisa de tanto tempo assim dos caras juntos para entrar em sintonia. Enfim, né? Eu acho que não tem muita desculpa. O time, para mim, ele defensivamente, ele tá muito fragilizado. Ele tá concedendo aos seus adversários muitas oportunidades, muitos arremates, muitas oportunidades de gol. O Everton tá trabalhando muito, mas muito mesmo nessa partida em especial. Se não fosse o Everton, talvez tivesse sido um desastre ainda maior. E me parece que o Abel não está usando, ele não está corrigindo. Ele está apenas se prendendo aos números positivos. É o que parece. Porque ele critica a imprensa, né? De que, vocês estão vendo um lado negativo, prefiro me apegar aos números, né? Aos recordes. Então, recorde no momento decisivo não ganha jogo, né? No momento decisivo não ganha jogo. E eu começo a me preocupar com esse fator. Eu sempre falava, torcedor, não se preocupe, porque o Abel Ferreira, ele tem moral, né? E eu sei que ele está trabalhando nisso. Eu começo a me questionar se de fato ele está trabalhando de forma. Ele está trabalhando, é óbvio que está, né? Todos os treinadores sabem, ninguém gosta de tomar gol. Mas eu acho que não é o foco dele, arrumar esses problemas. O foco dele, imagino eu, é encontrar soluções para as peças que saíram. Esse é o foco principal, para não precisar de novas contratações. Só que o time está exposto em algumas partes, né? Tá faltando gol e tá faltando organização tática defensiva muitas vezes. Um time absolutamente caótico. O início do jogo não tem o que reclamar. O início do jogo era o que a gente esperava mesmo. E quando começa o jogo, eu falo, cara, eu acho que aquilo que eu falei e o que eu vi muita gente falando vai se confirmar. O Palmeiras vai vir com tudo para cima do Água Santa, tentar fazer um resultado rápido, gerenciar o resultado. Não foi isso que aconteceu. Sai com um resultado muito negativo, muito mérito do Água Santa, cara. Muito, mas muito mérito. Uma equipe que entrou para vencer mesmo. Não foi uma equipe que entrou para, vamos levar para as penalidades. Não, eles entraram para vencer, né? Eles entraram para vencer. E o Palmeiras tomou 2 gols de uma equipe que sofreu para eliminar o Bragantino e sofreu para eliminar o São Paulo. Ou seja, por isso que eu estou falando. O Água Santa venceu, todo o merecimento sim, mas o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada. E isso eu acho que é motivo para preocupar o torcedor, sim. Eu sempre tento partir para uma linha mais moderada de calma, torcedor corneteiro, né? Não é bem por aí. Só que com o tempo que o Palmeiras teve para trabalhar, o que foi apresentado nessa partida é algo, como diria Mauro César Pereira, foi algo pífio e patético. Foi absoluta, cara, assim, foi constrangedor.
Foi constrangedor. Para uma equipe como o Palmeiras, com o orçamento do Palmeiras, com os jogadores do Palmeiras, super campeão, aqueles 20 minutos do segundo tempo em que o time ficou perdido foi algo que eu acho que é para o torcedor ficar preocupado, sim, e foi algo absolutamente constrangedor, né? Você tomar um gol de bola parada e depois do final da partida, assim, você vendo que o time não está bem, vamos segurar o resultado, você se expõe para tomar um contra-ataque da forma como foi. Eu acho que assim foi um papelão de fato. Foi um papelão. Eu não digo que foi vexame, né? Porque eu não quero tirar os méritos da Água Santa aqui, que fez uma partida de altíssimo nível, competitivo, mas repito, se o Palmeiras também está nos seus melhores dias, talvez fosse um jogo parelho, um jogo de lá e cá. Não acho que seria o. Não acho que o Água Santa ia ser amassado também, pelo que a gente viu da aplicação dos caras nesse jogo. Mas ia ser um jogo parelho, não ia ser um jogo fácil como. Para mim foi um jogo fácil para o Água Santa. Tirando os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, que aí sim o Palmeiras foi muito bem, o Palmeiras mostrou de fato a sua força e a diferença técnica das equipes, entre as equipes, que era aquilo que se esperava, dali para frente só deu Água Santa, praticamente, né? Muito bem na partida, muito, cara, assim, muito, conhecendo muito as suas qualidades, as suas fragilidades, explorando muito os erros do Palmeiras, e eu acho que esse jogo da volta tem tudo para fazer mais um jogo bom. Tem tudo para fazer mais um jogo bom. Vamos ouvir um pouco do Abel Ferreira, porque ele até vai falar disso. Da perda de títulos, a gente vai falar sobre isso também. Vamos então para a coletiva do Abel Ferreira. Então, TV Palmeiras Fan, o canal oficial do Palmeiras no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal. Sempre o convite aberto para vocês. Se inscreve no canal, dá uma moral para a TV dos Clubes se você é torcedor, simpatizante, apenas fã do futebol. Curte o vídeo do Abel se você gostar, né? Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Abel. E vamos embora, vamos de Abel Ferreira. Não, já vos disse, não gosto de perder. Aqui não tem a primeira pergunta, tá? Já começa o vídeo nesse corte aqui, então a gente tá ouvindo daqui, tá? E aí deve ter perguntado sobre a derrota, né? O que o Abel tá sentindo, eu não sei, alguma coisa assim. Estou à espera que eu chegue aqui que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol a mim nada me surpreende. Quando eu continuo a dizer, desde que a Itália ficou fora, depois de ter sido campeã da Europa, fora da Copa do Mundo, eliminada pelo Macedónia, eu acredito tudo no futebol. E portanto hoje o que se passou aqui, para além do futebol, porque no futebol é a eficácia, nós não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam, e muito honestamente acho que merecemos perder. Acho que a única coisa de positiva neste jogo mesmo é que se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa, porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo é que temos a oportunidade 2-8 em nossa casa de poder reverter, ou então passar uma grande vergonha. É isto que vai acontecer. Ou revertemos ou vamos passar uma vergonha. Ele já começa falando sobre isso, né? Já começa falando sobre isso. Ou a gente ganha o título, a gente vai passar uma grande vergonha, né? Ele fala, né? Merecemos perder, de fato, mereceu perder. A única coisa boa, e eu concordo com o Abel em tudo que ele falou nessa primeira pergunta. Se, se, se perde é uma vergonha, né? A única coisa boa é que vai ter o jogo da volta em casa. O adversário mereceu vencer, né? Você vê que o próprio Abel, ele não sabe muito bem o que aconteceu, né? Eu acho que ele tá até meio perplexo do que o seu time apresentou dentro de campo. Você pode pensar que o time foi soberbo. Eu não sei se o time foi soberbo, porque o time começou bem a partida, né? Normalmente quando o time tá soberbo, ele tá naquele montado no resultado, achando que vai virar o placar a qualquer momento. O time do Palmeiras simplesmente se desconcentrou. O time que deixou de existir depois de dado momento do jogo, né? O time se perdeu, não sei por quais motivos, isso só o Abel vai conseguir com o elenco, porque uma coisa é você tá no meio de uma temporada, tá desgastado, cara, eles tiveram uma data FIFA que só teve um jogo. Então, os jogadores do Palmeiras que foram servir a seleção brasileira, o Everton, o Rony e o Veiga, eles saíram? Sim, saíram, mas eles foram para apenas um jogo. Poderia ser pior, poderia ser 2 jogos. Então, não dá para dizer que não teve tempo de descansar e de treinar.
né? É isso que eu dou, por isso que eu acho que não tem muita desculpa, é incompreensível, foi um papelão, na minha opinião, e como disse o Abel, eu concordo com ele, eu acho que a única coisa boa é que tem o jogo da volta, porque, e se não vencer, vai ser né? Aí eu acho que vai ser um vexame. Vai ser um vexame, não pelo que as equipes apresentaram dentro de campo, mas pela diferença, né? Do tamanho das duas equipes hoje. Enfim, vamos seguir com a coletiva. Na sexta-feira eu também te perguntei na entrevista coletiva justamente sobre o planejamento, né, o seu plano agora para a maratona de jogos do Palmeiras no mês de abril. Diante da atuação que o time teve hoje, do placar adverso, pensando depois no jogo de volta também no Allianz Parque, esse plano, de alguma forma, ele pode ser alterado, ainda mais pensando no jogo de quarta-feira, a estreia da Libertadores? Não vai ser alterado. Nós 24 horas temos daqui a... Procuramos pedir que este jogo fosse no sábado, mas por questões de televisão, né, porque agora vamos ter uma viagem imensa. Apesar de a final noutros estados ser às 8h30, este jogo podia perfeitamente e nos dava uma margem de poder fazer a viagem, de preparar este jogo, de preparar o próximo, mas é assim que é o futebol brasileiro e ponto, e nós vamos ter que procurar a cada jogo, como fizemos, escolher a gestão de energia para jogar na máxima força. Isso não há milagres. E se tiverem que jogar no próximo jogo 11, vão jogar 11. Eu já vos disse, não é em função da derrota, eu sempre vos disse que, ou disse-vos há bem pouco tempo, que este mês ia testar os nossos limites, ia testar a competência e a capacidade do nosso elenco, é isso que vai acontecer. Não tenho muito o que falar, né? Ele reclama do calendário, que o jogo poderia ter sido no sábado, seria melhor para o Palmeiras, porque agora vai ter que ir para altitude, né? E se recuperar, ver quem pode usar, não tem muito o que falar sobre isso, né? Em relação ao planejamento, que a pergunta foi em relação ao planejamento, acho que não muda muito. O Palmeiras foi com sua força máxima para esse jogo, protagonizou aí um papelão, na minha opinião, e não tem muito o que fazer. Talvez a novidade para a Libertadores seja o Arthur já, né? Logo de cara. Que em um dos podcasts eu acho que eu cometi uma gafe, né? Falei do Arthur no Campeonato Paulista, nem pode jogar o Campeonato Paulista, só pode jogar a Libertadores de fato. Então talvez a gente veja já uma estreia do Arthur, até para dar uma rodagem pro atleta, mesmo sem estar entrosado com os companheiros, poupar alguns jogadores, obviamente. Vamos ver, cara, como é que vai ser essa gestão. E não tem o que fazer, é ver quem está apto para jogar. E eu acho que ele vai com um time misto para a Libertadores, como ele vai seguir a mesma estratégia do ano passado, na minha opinião. Vai com um time misto. E aí vai entrar o trabalho dele de mobilizar os atletas, né? Porque lá, agora já foi uma derrota, já foi um resultado ruim. Ele vai precisar dar precisar dar uma resposta para o torcedor e para a sua própria equipe recuperar a confiança também para o jogo da volta, né? Boa noite. Na sexta-feira, o treinador da equipe do Água Santa fez uma menção sobre a final, falando que o Palmeiras não poderia vencer eles na questão da vontade. E hoje surpreendeu o desempenho da equipe do Água Santa jogando de peito aberto diante da equipe do Palmeiras, um jogo muito equilibrado. E em contrapartida, o Palmeiras sempre tem um calendário muito apertado, e dessa vez teve uma folga. Teoricamente, você acredita também na queda do desempenho do Palmeiras na partida de hoje, a essa questão de a diminuição de jogo, ritmo de jogo, pode ser um dos problemas que o Palmeiras teve hoje? Olha, eu se quiser andar atrás de explicações ou de justificações e dizer, pois, mas não tivemos o Everton, não tivemos o Veiga, não tivemos o Rony para preparar esta... Não vou entrar por aí. Dar os parabéns ao Água Santa, hoje foi melhor e ponto. Boa. Ponto final, não tem o que falar. O Água Santa foi melhor, ele eu podia reclamar que não acho que é desculpa, tá? Não acho que é desculpa. Eu falei, cara, a seleção brasileira poderia ter tido duas datas FIFA. Ele a seleção só jogou um jogo, então óbvio que os atletas ficaram servindo a seleção por um tempo, mas voltaram logo. Não foi tanto tempo assim para não ter tido tempo de treinar, né? Eles estavam treinando juntos antes da convocação. Então há um tempinho a mais, alguns dias sem treinar não é o suficiente para uma atuação como essa, né? Então não tem que procurar desculpa, né? Parabenizo o Água Santa pela grande partida e não tem muito o que falar mesmo. Você, em decisões, costuma falar em montanhas que precisa superar. Qual é o tamanho da montanha que você tem para superar? Grande, muito grande. Já vos disse, ou vamos passar uma grande vergonha ou vamos dar a volta. Agora que é grande, acho que os meus jogadores no final perceberam a mensagem que eu já lhes tinha passado. Mas como digo, eu resumo o jogo aos 2 golos que nós sofremos. A consequência do primeiro golo, como ela surge, podia ter sido o golo antes do escanteio,
E o segundo, foi em 2 momentos críticos no jogo, um na final da primeira parte, outro no final da segunda. Eu vou voltar a dizer, mais do que dizer que nós não fomos, não tivemos no nosso normal, e não tivemos, prefiro valorizar o que o Água Santa fez, como te disse. Hoje foram melhores que o Palmeiras. O Água Santa foi de fato melhor que o Palmeiras, mas na minha opinião, que eu falei, a atuação do Palmeiras foi algo absolutamente bizarro e bizonho. Não é uma atuação que você fala assim, às vezes acontece, né? Ah, o time jogou mal porque o outro time não deixou jogar. Não foi esse o caso. O Palmeiras jogou mal porque o Palmeiras não jogou. Aí o Água Santa jogou. O Água Santa jogou bola. O Água Santa jogou para vencer. E venceu. Então acho que tem que parabenizar mesmo. A pergunta foi que tem que superar a montanha, né? Segundo o Abel, é uma montanha muito alta. Eu também acho uma montanha difícil, porque se ganha o Campeonato Paulista, o torcedor, obviamente, é motivo de comemoração e celebração, mas é aquela comemoração tímida, né? Ah, legal, mais um título. Mas se perde, aí é o fim do mundo. Ainda mais para o Água Santa, né? Que o torcedor palmeirense certamente tirou sarro do Corinthians, eliminado pelo Ituano, tirou sarro do São Paulo, eliminado por esse Água Santa. E aí, se o Palmeiras perdeu o título para esse Água Santa, eu acho que aí a casa cai. Aí o torcedor acho que vai vaiar mesmo. O torcedor palmeirense que nos últimos anos tem mudado o seu perfil de aplaudir a equipe mesmo em eliminações, eu acho que com esse Campeonato Paulista não vai dar. Não vai dar. Mesmo se o time jogar muito e for eliminado, eu acho que o torcedor aí não vai aguentar. Acho que aí não vai ter jeito, porque é um vexame muito grande, cara. Você ser eliminado pelo Atlético Paranaense, por exemplo, na Libertadores, é compreensível. Uma grande equipe. Do outro lado, o treinador até então era o Felipão, um ídolo do torcedor palmeirense. Então, para o torcedor é ok. Teve a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Talvez o torcedor tenha visto o erro da arbitragem, entendeu que houve erros de arbitragem e, cara, no acaso do destino a gente acabou sendo eliminado, ok, aplaudiu a equipe, mas contra o Água Santa eu acho que aí nem o torcedor mais fã do Abel ele não vai aguentar, né? Eu acho que ele não vai vaiar o Abel, obviamente, mas vai vaiar a equipe. O Abel, no ano passado, né, o torcedor já se apega muito a isso, que o Palmeiras fez uma grande partida depois que passando pelo São Paulo jogando em casa. Como é que você imagina esse cenário lá, torcedor, e toda aquela motivação que teve no ano passado, é isso que você vai levar agora? De passado vive museu, nós vivemos de atitude competitiva, de mostrar a vontade, de querer que o que ganhamos é passado e continuar com a fome de ganhar títulos e de ganhar competições. É isso que nós temos que demonstrar dentro de campo, uma atitude diferente. Como te disse, acho que a única coisa de positiva que levamos aqui hoje é a oportunidade, porque se fosse um jogo um só, que eu defendo, eu defendo. Para mim, eu faço isto com todo o gosto, mas se fosse eu que decidisse, afinal era um jogo só, mas não sou eu que decido, não é essa a minha função. A única coisa de positivo que tenho é que nós temos a oportunidade de levar o jogo para a nossa casa e jogar em nossa casa com os nossos torcedores, sim, que nos vão ajudar, como ajudaram hoje, e procurar reverter este resultado. Você vê que o Abel ele é a favor de um jogo só, né? Palmeiras não jogou nada e a única coisa boa é que tem o jogo da volta. Então ele que é a favor de um jogo só, ele vai ter a oportunidade agora, né? Porque se fosse um jogo só, já tinha perdido o título, né? Já tinha perdido o título pro Água Santa. Então eu concordo com o Abel, eu também sou a favor de apenas um jogo para enxugar o calendário. Eu falei sobre isso ontem ou anteontem, se eu não me engano, sobre a data FIFA. Tinha que ter antecipado a final dos estaduais. A convocação, cara, tem que antecipar. Não dá para você deixar nesse momento com o início de Libertadores, né? Acho que muito mal, cara, assim, muito mal planejado, na minha opinião. Como você pode falar, mas vai ficar, né? É legal ter todo mundo, então um jogo só, né? Um jogo só. E a única coisa boa é poder. É o Abel poder, né? Jogar o Palmeiras poder jogar o jogo da volta e tentar reverter esse placar, esse resultado bem negativo. O Thiago estava comentando sobre a preocupação dele sobre o segundo jogo com relação ao sintético. Como que você vê essa questão com relação ao Palmeiras conseguir essa diferença no segundo jogo e o entusiasmo para te mostrar na segunda partida? Quem é que falou do sintético? Thiago Carpini, técnico do Ah,
Mas eles jogaram lá jogaram com o São Paulo. Ele falou a preocupação dele. A preocupação Então entendam-se, eu não me quero chatear com os jornalistas, não entendam-se. Só que essa é uma preocupação dele no segundo jogo, porque o Água Santa não costuma jogar no sintético. Tenho a ilusão como... Mas eles jogaram lá contra quem? Ah, Ele foi questionado sobre o gramado, disse que por ele não tem problema. então... por isso é que às vezes nós temos de ter cuidado quando não ouvimos o que os outros dizem, as perguntas saem tortas e depois dá confusão. Não há, como hoje, o gramado era igual para os dois, no próximo jogo o gramado é igual para os dois. A atmosfera, como te disse, vamos procurar um jogo de cada vez. Aceitar a derrota hoje, dar os parabéns ao nosso adversário, preparar o jogo de quarta-feira e domingo estar com a máxima força para poder reverter este resultado. Foi perguntado sobre o gramado, eu não entendi muito bem a pergunta, nem eu não vi também o que falou o técnico do Água Santa. Como disse o Abel, o gramado foi igual para os dois aí, vai ser igual no jogo da volta. Obviamente que na volta, por ser um gramado sintético, o Palmeiras tem uma vantagem. O Água Santa venceu o São Paulo lá nas penalidades, jogou lá, conhece o gramado do Allianz Parque, mas o Palmeiras conhece muito mais, né? O Palmeiras conhece muito mais aquele gramado, os pontos positivos, o quanto pode tirar a vantagem disso nas transições que essa equipe costuma utilizar. Então, nesse jogo da volta, eu acho que na questão gramado, o Palmeiras dá uma vantagem. Na questão vontade, eu acho que o Água Santa ainda leva vantagem, né? Foi até uma pergunta que foi antes dessa aqui, né? Que o rapaz perguntou, o Água Santa pode perder para o Palmeiras, sei, na parte técnica, no dinheiro, mas na vontade não, né? E eu acho que na vontade, de fato, os caras estão com muita vontade de se provar, de conquistar esse título, esse feito inédito, né? O Palmeiras vai ter uma barra duríssima. Abel, apesar da atuação do Palmeiras, o Henrique desencantou enfim no Campeonato Paulista e depois do gol dele vocês tiveram um momento muito bacana que ele veio te cumprimentar. Queria que você falasse sobre o Henrique e a importância desse gol e se ele pode pintar eventualmente no time titular no próximo jogo. Eu disse-vos a vocês já no início da época que este ano que vamos correr riscos com muita gente jovem no plantel, a ter que jogar, a ter que assumir, a ter que entrar. Ainda hoje estávamos com 3 pontas no banco, né? Tinha Dudu de um lado, tive Breno do outro, e depois queria fazer substituições para pontas, só tinha o Giovanni, não tinha outro. Se eu quisesse trocar o Rony no final por outro ponta, não tinha. Portanto, o Fabinho tem entrado muito bem. Eu disse-vos e vou voltar a repetir. Este mês vai testar o nosso elenco. Vai testar, não o nosso 11 base, mas vai testar o nosso elenco e perceber ao nível que nós estamos. É tão simples quanto isso. Não tem muito o que falar, né? Foi perguntado sobre o Hendrick, mas ele só falou que o elenco vai ser... Ele não gosta muito quando pergunta sobre o Hendrick, né? Tá cansado. Então ele saiu, não foi grosseiro, isso é bom. Falou sobre o elenco, né? Que o calendário desse mês vai testar esse elenco, né? Até onde esse elenco, até onde dá para rodar, até onde dá para ir. O que fazer para diminuir a diferença numérica do Água Santa no meio de campo? Eles têm 5 jogadores, o Palmeiras tem 3. Tem sempre 2 jogadores do Água Santa sobrando para contra-ataques, como foram os gols hoje, por exemplo. Eles têm 5 no meio? 5 no meio. Eu só vi 2 mais 1, que eles pressionavam em 4-4-2, era o segundo centroavante ou o 10, que por sinal fez um grande jogo, né? Eu volto-vos a dizer isto e não quero... Eu parece que sou repetitivo, mas eu vejo jogadores aqui e digo, como é que é possível este jogador estar no Água Santa? Como é que é possível este jogador estar no Água Santa? Eles fazem o jogo das vidas deles contra nós e é isso que está a acontecer. Não tem a ver com relação numérica, eles estavam 11 contra 11. Né? Estavam 11 contra 11, não vi o Água Santa com 15 ou 16. Estavam 11 contra 11, portanto não havia relação numérica, era igual. Não houve expulsões, não nada. O que houve foi muita vontade do nosso adversário, muita ilusão, muita fé, muito acreditar, qualidade, organização e hoje foram melhores, ponto. E nós não tivemos ao nosso nível. Né? Na segunda parte, apesar de nós termos feito um golo, eu vou ver as oportunidades minhas e do adversário estiveram mais que nós. Por isso eu digo, 2-1, o resultado 2 é justo e a única coisa positiva que leva daqui, porque acontece, não é? Nós, durante uma época inteira, nós não vamos ganhar sempre, também já vos disse aqui, e a única coisa positiva é a oportunidade de ser uma final a 2 mãos, porque só aqui no Brasil é que existe isso, de nós podermos agora em casa poder reverter este resultado. É a única coisa positiva que eu vejo neste jogo. Foi perguntado ali como é que faz para bater, né, o meio campo do Água Santa, que foi um 5 contra 3, né? E o Abel falou, cara, eu não vi isso, né? Então, se o Abel não viu... E aí ele sai falando, cara, foi 11 contra 11. Mesmo que você perca numericamente no meio campo, você dá pra, né? Continua sendo 11 contra 11. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Né? Não tem... De novo, ele tá saindo de procurar desculpas.
Ele não, eu acho que nem ele tem explicação pro que aconteceu. E obviamente vai ter depois, né? Conversando com os atletas, cobrando os atletas. Mas é isso. Assim, talvez você pode perder o meu campo, talvez, mas não teve jogador expulso, como citou o Abel, foi no 11 contra 11 e dá para ser competitivo. Você pode até perder, mas você consegue ser competitivo, né? Dá pra dizer, em termos de resultado, você mesmo falou aqui, tem atuação que hoje foi um jogo atípico assim, do Palmeiras, né? Queria que você dissesse pra gente o que você encontrou no vestiário desse agora, né, no final do jogo. Se os jogadores tiveram a compreensão que você tá tendo agora de que não foi a melhor atuação, que te faz acreditar que o Palmeiras pode superar e reverter esse resultado no jogo de volta, já que tem essa oportunidade. Não, em primeiro lugar, dizer-vos que quando não ganhamos, a responsabilidade é minha. Né? A responsabilidade do resultado hoje é minha. Não fomos capazes, o treinador não foi capaz de ajudar os jogadores, porque há momentos que os jogadores precisam de ajuda e se calhar hoje não fui capaz de os conseguir ajudar. Acho que no final do jogo não foi preciso falar muito com eles. Eles são inteligentes, já nos conhecemos há muito tempo. Temos um passado recente muito positivo, mas, como te disse, se nós não formos competitivos, porque competir é a base de tudo, né? Competir é a base de tudo, depois a qualidade nós podemos pôr a qualidade, mas se nós não formos competitivos, se acharmos que esta bola eu vou ganhá-la a seguir, e não foi isto que aconteceu hoje. Portanto, sim, acho que é um jogo atípico, mas no futebol, a magia do futebol é isto mesmo, e nós temos de estar preparados. Não foi por falta de aviso, mas como te digo, se nós fizermos um esforço para dissecar os 2 golos que sofremos, analisar os 2 golos que sofremos, não vou estar a falar muito mais. Basta olhar para os 2 golos e nós percebemos, e os nossos jogadores percebem o que é que têm que fazer nos 2 golos que nós sofremos. Não está em causa o mérito do adversário, mas eu não vou aqui falar com vocês, mas quando nós estivermos juntos, eu vou-lhes mostrar, eles sabem o que é que nós temos que fazer. Não é? Há alturas que a bola tem que ir para o mato, porque é jogo de campeonato. Não é? É assim que tem que ser. Quem quer ganhar títulos não pode baixar a guarda nunca. E sobretudo quando estamos a decidir finais em que não podemos dar nada ao nosso adversário. O nosso adversário na primeira parte fez um chute fora da área que a bola saiu fora e teve uma transição que deu canto e deu golo. E o futebol é isto, é eficácia. Na segunda parte eu acho que o adversário foi melhor que nós. Na primeira não foi, na segunda foi e mereceu ganhar o jogo. Agora que o Abel falou isso, eu acho que as oportunidades do Água Santa foram muito mais claras e muito mais perigosas. Mas se você for... E aí, agora eu vou pro torcedor palmeirense ficar tranquilo, né? O torcedor palmeirense ficar tranquilo. Eu acho que o início do primeiro tempo o Palmeiras foi muito bem. O início do segundo tempo o Água Santa foi muito bem. E depois disso, dá para dizer que foi um jogo equilibrado das duas equipes, né? O Palmeiras, no primeiro tempo o Água Santa, o Palmeiras diminui a intensidade, o Água Santa eu acho que perde um pouco daquela ansiedade de jogar a final, e no segundo tempo o Palmeiras se recupera daquela loucura que aconteceu, o Água Santa continua fazendo o seu jogo, com muito mais perigo, com muito mais verticalidade, cara, assim, com muito mais oportunidades claras, mas se você pegar na bola rolando, né, talvez dá para dizer que até foi um jogo igual, né, um jogo igual, óbvio, que as oportunidades, falei e vou repetir, as oportunidades do Água Santa foram extremamente, cara, muito mais perigosas e por isso fez 2 gols. Eu acho que foi muito competente. O Abel até fala que não precisa dissecar muito os lances dos gols. Quando ele for mostrar para os jogadores vão entender na hora o que aconteceu, o erro que eles cometeram, né? Só que esses erros vêm acontecendo de forma muito frequente, de forma muito recorrente. Já falou sobre isso aqui várias vezes nos últimos jogos do Palmeiras, de forma muito recorrente. Eu não sei se vai haver um ajuste, uma mudança tão significativa para o jogo da volta. E eu acho que o Água Santa vai se apegar nesses momentos em que o Palmeiras vai se desconcentrar. O time defensivamente está desconcentrado, está cometendo erros. Os adversários, muitos não conseguiram punir. O Água Santa conseguiu. E eu acho que o jogo da volta vai para essa mesma pegada, tá? Gente, eu vou finalizar o podcast por hoje. Tem que fazer um podcast mais curto, né? Enfim, fica o convite aberto para vocês. Falta pouco para terminar a coletiva, mas não vou terminar, né? Porque deixando aqui o convite aberto para vocês, tá? Entra lá desculpa pelo barulho aqui, bateria fraca, deixa eu pôr o carregador. Deixo o convite aberto aí para vocês. Entra lá no canal na TV Palmeiras, tá? TV Palmeiras Fã.
mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostar, assiste o restante da coletiva, né? A gente assiste até a coletiva aqui numa velocidade mais acelerada para tentar agilizar. Então entra lá, vê na velocidade normal, assiste o restante da coletiva. E eu acho que o Abel bem racional após esse jogo. Ele tá com a cara meio invocada aí, mas ele tá muito consciente do que aconteceu. Ele não tá muito, né, descarregando para a imprensa, nada disso. Ele faz a leitura que para mim é correta. Parabenizar o Água Santa. Foi uma atuação muito ruim do Palmeiras. E se não vencer o próximo jogo, aí é uma grande, né, vai ser uma grande vergonha. Esse sim, a gente já teve vários jogos esse ano e eu não disse que muitos deles eu não disse que a grande maioria deles eu disse que não foi vexame, né? Não foi vexame. O único que eu disse que foi vexame foi a derrota do Internacional pro Caxias. E se o Palmeiras perde para o Água Santa, para mim vai ser um grande vexame. Com todo respeito ao Água Santa, obviamente, tá, gente? A gente aqui não adianta ter. Que todas as camisas têm o seu. Óbvio que todas as camisas têm o seu valor, tem a sua torcida, mas não tem como, cara. Assim, não tem como. A gente sabe que, como a Abel cita, o futebol é mágico, ele permite esse tipo de coisa, e é essa que é a graça do futebol. O futebol permite esse tipo de magia, né? Esse tipo de acontecimento. Sim. Mas o fato da magia acontecer não significa que o vexame deixe de acontecer. Porque duas equipes com estrutura, orçamento, jogadores totalmente. E você pode pôr até história na conta, e história totalmente distinta. O Abel fala assim: o passado, quem vive de passado é museu. Quando foi perguntado, no ano passado o Palmeiras reverteu um resultado difícil contra o São Paulo, quem vive de passado é museu. Concordo com o Abel. Não dá para se apegar, pelo menos o equipe, tá? Equipe. Agora, pro torcedor, a gente sempre deixa um recado pro torcedor aqui, né? Pro torcedor que tá maluco, tá invocado, a gente sempre deixa aquela mensagem positiva pro torcedor, né? De que se apegar à superstição. Eu sempre faço esse convite aqui, né? Se apegar à superstição, porque, obviamente, que em São Paulo o Palmeiras é apenas o Palmeiras. E o torcedor do Palmeiras, todas as outras camisas estão torcendo contra o Palmeiras. Tirando alguns que são simpatizantes, obviamente, né? Mas a gente pegar os grandes de São Paulo, todos esses estão torcendo pro Água Santa, né? Então, o Palmeiras é o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. E se vale de superstição pro torcedor, eu sempre faço convite aqui, é justamente a capacidade do Abel de mobilizar o seu elenco, é justamente relembrar o que aconteceu no Campeonato Paulista do ano passado, na final do ano passado, no primeiro jogo do Morumbi, que o Palmeiras não jogou absolutamente nada, e quando o Veiga faz o gol, muitos narradores e comentaristas falam, no momento do gol, você pode procurar aí, narrações, final do Campeonato Paulista no Morumbi. Você vai achar vários narradores comentam, cara, esse gol é o gol da esperança pro Palmeiras. O Palmeiras não estava jogando absolutamente nada, entrou na roda do São Paulo, sofreu, tomou 3 gols e o Veiga faz um gol. E aquele foi o gol que muitos falaram, cara, esse foi o gol da esperança. Esse foi o gol que vai permitir ao Palmeiras buscar o título, né? Então, se vale de superstição, o Palmeiras fez um gol também. Não tomou 3, mas tomou 2, mas fez um. Então, se vale de superstição, um primeiro jogo horripilante do Palmeiras e tem um jogo da volta agora no Allianz Parque, ao lado do seu torcedor. Então, os jogadores não podem se apegar a isso, nem o Abel. Mas você, torcedor, você pode se apegar à superstição do que aconteceu no ano passado, desse trabalho do Abel Ferreira de mobilizar os atletas. Se você não viu a pré-eleição da Supercopa do Brasil, dessa temporada, assista, né? A pré-eleição do Abel é simplesmente uma loucura, né? É uma lavagem cerebral. Realmente, isso é de você ficar arrepiado quando você vê. Fala assim, o cara, você olha e fala, pô, o cara é bom mesmo. A capacidade do Abel é absurda de mobilizar o seu elenco. Então você, torcedor, se apegue, né? Essa capacidade de mobilização que o Abel Ferreira tem. E é o que aconteceu no ano passado.
primeiro jogo horrível, muito ruim, e no segundo jogo, onde o Palmeiras fez uma grande partida, tá? É isso, gente. Vou finalizando por hoje. Eu falei, cara, a surpresa do dia foi essa, talvez a surpresa das últimas semanas. Mas o futebol é isso. O futebol permite esse tipo de situação e a gente, obviamente, agora começa a virar a chave, começa a se preparar, né, para Libertadores, para Sul-Americana, a agenda do dia aqui, a gente pode até vir para a agenda do dia. A gente, né, dos campeonatos que a gente acompanha não vai ter muito que a gente falar na segunda-feira, então a gente pode, né, começar já a fazer o aquecimento de Libertadores, de Sul-Americana, tá? E aí a gente, ao longo da semana, já começa. Opa, deixa eu ajustar aqui. Já começa a se preparar, já começa. Opa, perdão. Já começa a se animar, porque os brasileiros já começam a entrar em campo na terça-feira, tá? Com o Atlético Paranaense aqui. Esse aqui é grupo do Corinthians, tá? Resultado importante pro Corinthians, ver os seus rivais jogarem antes, já para ter uma noção de que, cara, esse jogo a gente precisa tentar ganhar ou precisa tentar empatar, é sempre importante isso. O Goiás entra aqui pela Copa Sul-Americana, tem mais aqui, tem mais. O Internacional também entra em campo. Aqui o grupo do Fluminense, né? The Strongest, River Plate. Vamos ver se o The Strongest realmente vai conseguir arrancar pontos dos seus adversários na altitude. Vamos ver, cara. Santos também entra em campo. Então, bastante. Vai começar a ficar frenético, né? Se vai ficar frenético para as equipes, para os jogadores, para a gente também vai começar a ficar pegado. A gente vai tentar acompanhar tudo que der. Obviamente não dá para acompanhar tudo, né? Mas o máximo que der, a gente acompanha, a gente vai voltando. Então amanhã, um dia para a gente, né, já fazer o aquecimento para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana. É isso. Por hoje eu encerro. Ótima semana para todo mundo. Um forte abraço. Vista a sua camisa. Faça a sua superstição, não só para a Libertadores, para a Sul-Americana, mas para o seu estadual, né? É hora da superstição. Agora o futebol começa mesmo, né? Diz que o ano começa depois do Carnaval. O ano para o torcedor brasileiro começa com a Libertadores, né? Não é a competição, talvez para você não seja a competição mais importante, talvez seja o Campeonato Brasileiro, o que eu acho que é de fato. Agora, para o torcedor que é apaixonado por Libertadores, e todos são, o ano começa agora, tá? O ano começa agora e a gente também vai se animando, pô, a gente vai ficando uma ansiedade aqui, então é isso, gente. Ótima semana para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau.